O professor consegue me ouvir? O professor consegue me ouvir? Estamos aqui com umas falhas técnicas, mas vamos procurar resolver este problema que nós temos por aqui. Antes de mais, gostaria de fazer lembrar que hoje nós vamos voltar a falar autarquias, sobre autarquias, e o nosso convidado de hoje é o Dr. Fernando Faria, que é chefe do Departamento de Ciência Política da Universidade Agostinho Neto, Faculdade de Ciências Sociais. O nosso convidado está aqui para partilhar uma temática dentro das autarquias que é delimitado da seguinte forma: a emergência das autarquias em Angola, notas sobre o debate político atual. Este tema já tinha sido apresentado há bastante tempo na Universidade Agostinho Neto, Faculdade de Ciências Sociais, mas continua atual, continua interessante para ser partilhado com o pessoal aqui. Na nossa senda Jovens pelas Autarquias, nós convidamos o Dr. Faria, que estará cá para partilhar conosco questões ligadas às autarquias. Vou tentar entrar em conexão com ele para saber se já estamos em condições para esta atividade. Boa noite, doutor Fernando Faria. Boa noite, doutor Fernando Faria. Estamos sem sinal, como é do conhecimento, nós temos problemas de internet em Angola, mas não deixem de assistir ou de acompanhar esta atividade, porque o nosso convidado é alguém que domina muito bem questões ligadas às autarquias. Ele tem um mestrado em políticas públicas na Espanha e vem pesquisando nesta área há bastante tempo, tem muito conhecimento relativamente a este nosso tema, por isso mesmo é que foi convidado para estar cá. Já temos aí sinais do professor Faria. Boa noite, professor Faria. Boa noite, professor Faria. Ilustre professor Faria. Estamos a criar todas as condições para estarmos aqui neste debate com o nosso convidado ilustre, professor Faria, que é doutor, eh, mestrado em políticas públicas, entende perfeitamente questões ligadas às autarquias. Estamos aqui. As pessoas que estão a acompanhar este debate, não deixem de subscrever o nosso canal Hitler Samussuco no YouTube. Estamos aí no Facebook, no Instagram, no Twitter. Estamos aqui para contribuir da nossa forma dentro deste contexto. Já consigo ouvir som a partir do estúdio do professor Faria. Professor Faria, boa noite. Nós estamos ainda sem sinal de som. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, ilustre professor. Vale aqui lembrar que estes debates enquadram-se na senda do debate Jovens pelas Autarquias e nós somos um movimento que está interessado nas questões ligadas ao poder local. Professor Faria, boa noite. Não conseguimos ouvi-lo, não conseguimos, estamos sem. Não conseguimos ouvi-lo. Eu, pelo menos, não consigo ouvi-lo. Não, 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 não. Não conseguimos ouvir. Não. Mas nós não conseguimos ouvir o professor. E alguém entrou aqui e disse: o Justo Valentino Ngunga diz que o microfone do
professor está desligado. Professor, temos que resolver essa questão do som, o microfone. Professor, desliga e liga o microfone. O cabo. Desliga e liga o cabo. Vamos ver se assim conseguimos. Estamos a ouvir um som de ruído. Ok. Boa noite, professor. Não, Já estamos a ouvir. Boa noite. continua. Agora estamos a ouvir. Parou. Não parou, parou. Estávamos a ouvir naquele instante. Parou. Não, 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 não. Não conseguimos. Melhorou um pouco. Professor, vamos fazer o seguinte: pode tentar tirar o escutador, o fone de ouvido e tentar falar sem o fone. Está a me ouvir? Sim, sim, estou a ouvir. Assim ouve? Sim, sim, está. Está. Mas eu não consigo ouvir. Ok. Mas Ahn, eu agora não consigo ouvir-vos. vamos tentar encontrar aqui um meio termo. Vamos utilizar o chat para conversar. Ah, não conseguimos ouvi-lo. Sim, sim. Por enquanto que o professor colocou o fones, o professor vai fazer a introdução da temática e vai ser desse jeito. Vamos tentar utilizar essa metodologia. Sempre que o professor quiser falar, vai desligar o cabo, e depois, quando quiser nos ouvir, vai introduzir novamente o cabo. Pode ser? Não conseguimos ouvir. Vou mudar de fone. Vou mudar. Não. A metodologia é o seguinte. Vou tentar trocar os fones. Ok, tá bem, professor. Vou Nós arranjar agora. outros. É só um minuto. Tá bem. Ok, o professor Faria foi arranjar os fones. Tivemos aqui uma falha técnica no início, não estávamos bem conectados com ele, já tínhamos uma conversa antes desta atividade, nós já estávamos aqui a falar. Estamos a falar sobre autarquias. Autarquias, na senda das nossas discussões jovens pelas autarquias. Nós temos aqui uma série de grupos de jovens que estão muito interessados nessas questões das autarquias e fazem parte do movimento Jovens pelas Autarquias. Está o Projeto Agir, a plataforma Kazenga em Ação, Lauleno, na província do Mochico, Oculinga, no município da Matala, província da Huila, Mizangala, na província do Bengo, plataforma de intervenção do Clambaquiache, no município de Clambaquiache, Núcleo Belas em Ação, está conosco, estamos nessa senda, Movimento Jovens pelas Autarquias, e no IS também temos alguns jovens, umas associações que estão nesta senda, que têm discutido questões ligadas às autarquias. Nós queremos que os jovens de todos os cantos de Angola estejam dentro desta temática sobre as autarquias, porque as autarquias são um fenômeno novo para Angola, novos, que seja sempre questões ligadas à autarquia seja limitada pelos partidos políticos. Por isso convidamos todos aqueles que gostariam de acompanhar a nossa atividade, que gostariam de fazer parte desse movimento Jovens pelas Autarquias. Nós estamos abertos e estamos nesta senda a lutar para que as autarquias sejam implementadas em todos os municípios em simultâneo. Não estamos muito preocupados com o debate que é monopolizado pelos juristas e puxa-se muito na vertente econômica. Nós queremos trazer aqui
outras dimensões do debate, da discussão sobre as autarquias. Convidamos todo mundo a fazer parte desse movimento que só temos a ganhar. Juntos somos mais fortes, separados somos mais fracos. Quem gosta de autarquia, nós estamos abertos hoje para discutir e vai ser muito interessante. O professor Fernando Faria vai estar cá conosco, está só a reunir as condições técnicas para dar início à nossa atividade. Vale aqui lembrar que amanhã teremos outro convidado e este é de Moçambique, foi candidato a autarca, ele perdeu as eleições lá no momento em que tentava concorrer. Algumas pessoas estão a ligar para mim e eu infelizmente não posso atender chamadas. Nós estamos aqui, já estamos no ar, estamos a aguardar pelo professor Faria, é um doutor que eu tenho muito respeito e consideração, foi meu professor na Faculdade de Ciências Sociais, no curso de Ciência Política, na cadeira de Políticas Públicas e também ajudou o professor Gildo na cadeira de Movimentos Sociais. Nós estamos aqui a falar de autarquias. Convidem os vossos amigos a fazerem parte deste debate. O professor Faria já está cá conosco, já voltou e possivelmente nós temos já as condições bem criadas. Deixa ver se o professor Faria já consegue. O professor Faria consegue nos ouvir? O professor já consegue nos ouvir? Temos feedback do Faria, mas a criar as condições nossa sobre as autarquias. Professor Faria, nós estamos à espera do seu sinal dar início à nossa atividade. Estamos a falar sobre as autarquias. Professor, consegue nos ouvir? Consegue nos ouvir? Não consigo ouvir. Ok, então tá perfeito assim. Então, professor, vamos entrar diretamente ao tema. Já demos as nossas introduções e já há pessoas que estão a nos acompanhar. Hoje iremos abordar a emergência das autarquias em Angola, notas sobre o debate político atual. Realmente não conseguimos ouvir, professor. Não sei o que houve, mas antes ouvimos o professor a falar. E nada? Tá bom. Bom, boa noite. Aqui um problema com o microfone, infelizmente, por causa do retorno, mas parece que sem ligar o microfone vocês aí conseguem ouvir-me. Eu então vou procurar fazer a minha exposição muito rápida, muito breve. O objetivo dessa interação é fundamentalmente, digamos, discutirmos com todos aqueles que puderem ter a oportunidade também, a disponibilidade de, neste momento, entrar em linha e interagirmos então para falarmos sobre uma questão muito atual que tem gerado, portanto, bastantes discussões, não só ao nível da Assembleia Nacional, que é nessa altura que também estão a ser aprovadas, embora que de forma, digamos, paulatina, muitas das leis que fazem parte do pacote legislativo que vai, de certa forma, digamos, regular
e ordenar todo o funcionamento sobre as autarquias em Angola. Portanto, é um texto muito resumido, que foi, portanto, um texto que foi apresentado já há algum tempo na Faculdade de Ciências Sociais, num colóquio que aconteceu, não é? E cuja a preleção feita por mim foi efetivamente a questão das autarquias. Portanto, é um texto atualizado, portanto, em função, obviamente, daquilo que são as novas, digamos, os novos desenvolvimentos sobre o assunto. Portanto, devo dizer inicialmente que as transformações políticas em Angola, portanto, têm ocorrido muito rapidamente, fundamentalmente, desde as 2 últimas décadas, não é? Desde que começou o processo de democratização em curso no país, portanto, tem havido, efetivamente, algumas alterações, embora sejam fundamentalmente ao nível formal legal, não é? E um desses aspectos significativos nessas alterações é exatamente a obrigação constitucional da criação das autarquias locais, ou seja, a implementação do poder local. Nos últimos tempos, o debate político no país tem centrado em grande medida sobre as questões relativas à aplicação dessa obrigação constitucional, portanto, a questão da existência ou não das condições no atual contexto do país, ou ainda o timing, digamos assim, o período adequado para a sua concretização. Portanto, tem-se discutido, a priori, afinal, qual é o momento oportuno para, digamos, a aplicação dessa obrigação constitucional, que é a realização ou a implementação das autarquias em Angola. E este facto tem levado, efetivamente, a muitas intervenções públicas, como disse há pouco, tem também produzido estudos de vários estudiosos, colegas da academia, e também, obviamente, ao nível dos debates académicos, colóquios, etc., tem havido, efetivamente, muitas intervenções relativamente a essa questão. É verdade que, atualmente, a implementação da administração autárquica é uma necessidade que ninguém pode negar, não é? É uma necessidade, portanto, até mesmo para impulsionar o desenvolvimento humano sustentável. Portanto, no essencial, os fatores que explicam, digamos assim, a necessidade da reforma e modernização colocam efetivamente o acento tónico na incapacidade do Estado de gerir setores econômicos inteiros, portanto, responder às demandas de milhões de cidadãos, cada vez mais complexas, não é? Garantindo, portanto, o usufruto dos seus direitos e, ao mesmo tempo, consolidar uma base fiscal universalizada. Portanto, e como muitos autores escreveram e afirmam, por exemplo, Jean Blin é um desses autores, o que está em causa, efetivamente, na necessidade da implementação das autarquias é, portanto, a obtenção de um serviço público de qualidade, definido pelos olhos dos próprios munícipes, prestado com eficiência, eficácia e economicidade. Nós sabemos que, atualmente, em Angola, os municípios não são estruturas autónomas, como um verdadeiro poder local. Portanto, são mais uma extensão da competência do órgão gestor provincial, que, por sua vez, representa a extensão da competência do respectivo órgão a nível central. Portanto, entende-se por isso que, após mais de 25 anos de multipartidarismo em Angola, a introdução das autarquias deverá ser uma mudança significativa ao nível da governação local. E essa nossa reflexão
mais do que antecipar cenários futuros da alteração do atual quadro, digamos, do status quo dos municípios, o que procuramos é chamar a atenção com respeito à necessidade urgente da implementação ou da implantação e estabelecimento de um verdadeiro poder local, como uma plataforma indispensável na superação dos inúmeros problemas sociais, portanto, essencialmente básicos, que demandam a cidadania em toda a extensão do território nacional. Portanto, embora o debate sobre o processo de descentralização do Estado esteja, portanto, numa fase cada vez mais crucial, portanto, pena é que pelo meio surge a questão do Covid-19, que veio, de certa forma, esmorecer todo aquele ímpeto a nível das discussões relativamente à questão das autarquias. Hoje é evidente que não se deixou de falar, mas é verdade que as atenções voltaram essencialmente na questão do Covid-19. Portanto, devo dizer que essa questão das autarquias é uma questão que já vem, digamos, a ser discutida, ou pelo menos anunciada, desde praticamente desde a independência, não é? Desde a independência, em 75, já a lei, na altura, consagrava também princípios de descentralização, de iniciativa local, mas, efetivamente, será, sobretudo, depois, com a implantação do multipartidarismo, portanto, à luz da revisão constitucional de 92, que foram depois estabelecidos os princípios da desconcentração e da descentralização, mediante, portanto, o estabelecimento de autoridades locais eleitas ao nível local. Portanto, isto vinha na lei constitucional ainda de 92. Mas, a partir daqui, foram, apesar de que foram sendo, digamos, adotadas uma série de decretos-leis para regular ou impulsar o fenómeno da desconcentração e da descentralização. No entanto, efetivamente, na prática, o que tivemos foram mais, digamos, algumas alterações do domínio, digamos, ao nível do domínio formal, como já disse no início, mas na prática, efetivamente, não houve grandes alterações. Houve, efetivamente, em alguns momentos, alguma alteração no quadro, fundamentalmente, da desconcentração administrativa, não tanto ao nível da descentralização. Por exemplo, em 2007, o decreto 02, de 3 de janeiro, previa, portanto, uma desconcentração em 68 dos 163 municípios naquela altura. Criou-se também os conselhos de concentração e auscultação social, que eram órgãos, ou funcionaram como órgãos de apoio consultivo do poder local. Mais tarde, em 2008, portanto, um ano depois, com aquela iniciativa da atribuição de uma verba de 5 milhões de dólares aos 68 municípios, não é, no âmbito do Fundo de Apoio à Gestão Municipal. Portanto, embora foi de pouca dura, porque depois, em 2010, foi revogada este decreto que permitia, digamos, essa iniciativa de desconcentração ao nível da administração local, não é? Da administração local. Mas, como disse, não vou, digamos, me alongar muito relativamente a... Podíamos enunciar mais algumas tentativas de melhoria, pelo menos ao nível da governação local, não é? Ao nível dos municípios, da administração, digamos, local do Estado, mas o que nós podemos dizer sobre todas essas iniciativas, e no ano passado assistimos ainda mais a uma um pouco mais corajosa, que foi no sentido de se transferirem algumas competências que estavam, digamos, ao nível dos governos provinciais para os municípios, não é? O lançamento tinha sido em Benguela, por parte do próprio Presidente da República. Portanto, mas do ponto de vista prático, efetivamente,
as questões, e agora com o PIM, não é? Pensamos que uma verdadeira descentralização será efetivada apenas com a implementação das autarquias. Portanto, o que interessa aqui referir fundamentalmente era, sobretudo, relativamente à questão daquilo que se prevê, aquilo que é previsto na lei sobre o que é que devem ser as autarquias em Angola e também a forma como elas devem ser implementadas, não é? E este, de facto, constituem os aspectos fundamentais sobre, efetivamente, a efetivação desta obrigação constitucional, e continuo a dizer obrigação constitucional porque em 2010 ficou claro essa imposição, não é? Se olharmos para aquilo que diz, digamos, a Constituição da República aprovada em 2010. Portanto, a análise resultante dos últimos acontecimentos, ao menos ao nível, portanto, das últimas intervenções públicas dos principais atores da política nacional, parece ser ponto assente em todos eles, não é? Portanto, quer do governo, portanto, quer dos partidos da oposição e até mesmo da sociedade civil. Portanto, um claro reconhecimento em todos esses autores da imperiosidade da implementação das autarquias em Angola como alavanca importante na promoção do desenvolvimento social ou humano e também como mecanismo de reforço da própria consolidação da democracia. Portanto, sob esse aspecto, penso haver uma certa unanimidade em todos os atores políticos de que é urgente, é imperioso implementar-se as autarquias em Angola. É um instrumento importante para resolver, para promover o desenvolvimento social local, não é? Económico e social local. Portanto, sobre isto há um claro reconhecimento de que estamos todos entendidos. Agora, os focos divergentes são, efetivamente, digamos, o timing, como disse, portanto, quando deve ser a sua efetivação e como deve ser feita essa efetivação no plano prático. Inicialmente, vejam que as primeiras previsões apontavam para 2015, por exemplo, numa entrevista do então, na altura ainda, ministro da Administração do Território, atual vice-presidente, no jornal Expansão, de 6 de abril de 2012, anunciava que 2015 seria, digamos, a altura das eleições autárquicas. Mais tarde, o vice-presidente, portanto, em 2014, penso que 2014 ou 2015, portanto, depois de se falhar essas primeiras previsões, o antigo vice-presidente, portanto, apontava para 2019, portanto, ou até também apontava para 2022, portanto, entre 2019 e 2022. Isto a nível das autoridades governamentais. A oposição, portanto, consideravam que elas já deveriam ter lugar ainda na legislatura anterior, portanto, a de 2012, não é? E não tendo sido possível, consideravam que poderiam já ter lugar em 2018. Portanto, essa foi uma das promessas eleitorais da UNITA, portanto, nas eleições de 2017, não é? Exatamente como vemos, a questão do calendário, da definição de um calendário realístico, e continua a ser um dos grandes problemas do nosso, pelo menos, do país, relativamente a essa questão das autarquias, não é? Devo lembrar-vos que no ano passado o Conselho da República
penso que foi em 2019, 2018, se não me lembro, se não me engano, que terá sido, digamos, recomendado, ou foi uma recomendação do Conselho da República, no sentido de que elas poderiam ter lugar em 2020, não é? E, portanto, estava-se a trabalhar mais ou menos com este horizonte temporal, que foi o último, digamos, oficialmente avançado, não é? Era apenas um horizonte. É verdade que, como sabemos, o Conselho da República não é um órgão, digamos, deliberativo, é consultivo, de consulta do presidente, pode aconselhar, mas não determina, efetivamente. E já estamos em 2020, já no segundo semestre, e não me parece, pelo menos como as coisas andam, que essas eleições, efetivamente, as autarquias possam vir a ter lugar já neste ano. Mas isso é algo que podemos depois conversar ao nível do debate, da discussão que poderemos ter assim que terminar esta minha intervenção. Depois, um segundo problema está no como efetivá-las. Há a questão, o primeiro, que já disse, que é relativamente qual é o time, qual é o tempo próprio, mais ajustado para se implementar, e o outro pomo da discórdia também, que tem levantado muitas questões, tem sido a maneira de como efetivá-la, não é? E isso, obviamente, leva-nos à questão do gradualismo, que está previsto na Constituição, é o artigo 242, no número 1. Pronto, o gradualismo, que é um termo que parece ter um significado pacífico, não é? Quer dizer, fazer-se pouco a pouco ou progressivamente. No entanto, encerra algumas implicações polémicas que cabe discuti-las, não é? Primeiro, o que devemos é distinguir no processo de autarquização dois tipos de gradualismo. O funcional e o geográfico, muito já se falou sobre o mesmo, e penso que hoje já não há grandes problemas em entender, digamos, o significado dos dois conceitos. Portanto, o gradualismo funcional refere-se ao processo de transferência gradual de funções e competências, digamos, para os órgãos das autarquias locais, ao passo que o gradualismo geográfico significa o processo de autarquização deve ser começado, portanto, em alguns municípios definidos segundo algum critério, não é? E essa questão do critério também é um dos pontos polémicos, não é? Qual será o critério a utilizar caso efetivamente esse gradualismo geográfico avance e como parece caminhar para este sentido. Então, qual é o critério? Vão avançar alguns municípios. Agora, quais os municípios? Quem é que deve começar primeiro e que critérios? Então, vamos definir isso. Portanto, encontrar critérios objetivos, penso que será o grande desafio para essa discussão, não é? Porque a questão política tem sobreposto, sobretudo, e de que maneira, os debates, não é? Ou a definição de muitos dos problemas. E essa polémica do gradualismo é efetivamente, na nossa análise, pela leitura que fizemos, alimentada pelo próprio artigo 242 da Constituição da República, quando considera que os órgãos competentes do Estado determinam por lei a oportunidade da sua criação, o alargamento gradual das suas atribuições, o doseamento da tutela de mérito e a transitoriedade entre a administração local do Estado e as autarquias locais. Portanto, a Constituição deixa em aberto, portanto, que os órgãos competentes do Estado, obviamente aqui não apenas o governo, mas também a Assembleia, e a partir da Assembleia os partidos aí representados terão essa oportunidade, portanto, mas deixa os órgãos competentes determinarem efetivamente
digamos, a oportunidade da sua criação e o alargamento gradual, portanto, das atribuições. E neste parágrafo podemos verificar que serão efetivamente as autoridades a definir, mediante lei própria, quando e onde se vai introduzir uma autarquia e também que tarefas ou atribuições deverão ser transferidas de maneira gradual. Já se levantou também algumas questões, e nós também levantamos, que é saber se o princípio do gradualismo, assim entendido, não chocaria com outros princípios constitucionais, por exemplo, sobre a igualdade de direitos dos cidadãos, a questão da universalidade dos direitos, ou ainda sobre o artigo, portanto, 52º, por exemplo, que todo cidadão tem direito de participar na vida política e na direção dos assuntos públicos, diretamente ou por intermédio de representantes livremente eleitos. Ainda podíamos aqui acrescentar o artigo 54º, quando diz que todo cidadão maior de 18 anos tem o direito de votar e ser eleito para qualquer órgão eletivo do Estado e do poder local e de desempenhar os seus cargos ou mandatos no termos da Constituição e da lei. Portanto, aqui, a partir de alguns princípios democráticos e que estão consagrados constitucionalmente, que o gradualismo parece ferir, assim, portanto, colocada. Portanto, a questão da interpretação desses artigos vão efetivamente e têm estado a provocar efetivamente provocar acesas lutas políticas e jurídicas, a julgar por aquilo que vem sendo as posições públicas dos principais contendores da nossa praça política. E serão efetivamente, nosso entendimento, que deverão ser os políticos, portanto, não só a classe política dirigente, mas aquela que também aspira ao poder, portanto, à oposição, a criarem, portanto, as bases de entendimento necessárias à superação das dificuldades atinentes às diferentes interpretações jurídicas das normas. Portanto, o que a sociedade efetivamente espera, a cidadania, será efetivamente que quais sejam os critérios que sejam adotados para aplicar esse gradualismo, deverá efetivamente ser os mais objetivos possíveis. Ou seja, deverão ter em conta, sobretudo, as questões de interesse público, de interesse nacional, devem sobrepor-se àquilo que são ou que são efetivamente os interesses partidários, não é? Ou partidistas. Portanto, deve haver efetivamente uma capacidade dos atores políticos de poderem consensuar, não é? E de colocarem os interesses da cidadania, os interesses, portanto, gerais, acima dos interesses dos partidos. E isso é um desafio enorme que se coloca mesmo a toda a sociedade política, fundamentalmente. Bom, já na parte das considerações finais, como notas finais, dizer que a necessidade dos Estados encetar, portanto, processos descentralizadores assenta efetivamente na ideia de se criarem instituições de governo local para responder melhor a umas demandas cada vez mais diversificadas de milhões de cidadãos, garantindo, portanto, o usufruto dos direitos e serviços públicos e reforçarem a eficácia e a eficiência das políticas públicas. E como tal, portanto, isso acontece em todo o mundo e Angola não foge a regra. E consideramos assim que a necessidade da implementação das autarquias no país atualmente é um imperativo de interesse nacional, enquanto instrumento e meio de promoção do desenvolvimento econômico e social local, capaz de solucionar imensos problemas, portanto, os imensos problemas que enfermam o país e os seus cidadãos. Portanto, as autarquias são fundamentais. Há um sociólogo espanhol que se referia, digamos, basicamente nesses termos, que o
Estado Nacional, o Estado, não é? Na sua dimensão nacional, é muito grande para os pequenos problemas do dia a dia. Ou seja, o que ele queria dizer é que os pequenos problemas do dia a dia, entre aspas, não é? A questão da água, a questão do saneamento básico, a questão até do emprego, não é? Se quisermos, da energia, dos serviços de transporte, são problemas do dia a dia que afetam o cidadão e que só uma comunidade autárquica, uma comunidade mais próxima do cidadão, portanto, tem o privilégio, dada a sua proximidade, não é? Aos problemas que sentem os cidadãos, o privilégio de ser mais eficaz na solução dos mesmos. Portanto, de entender, digamos, os problemas e de encontrar as melhores soluções para o problema. Portanto, é um caminho que é inevitável. Portanto, temos que ir por aí e esperemos que efetivamente que a conclusão do debate legislativo, não é, parlamentar que existe sobre as leis que ainda estão porque ainda existem efetivamente muitas leis para serem aprovadas para que se possa efetivamente chegar então à criação das bases legais, pelo menos do ponto de vista legal, para a aplicação ou implementação das autarquias. Pensamos que, como disse a meio da minha intervenção, que apareceu também um inimigo invisível que nos está a tirar, digamos, o sono a todos e a todas, que tem estado, de certa forma, a minar também aquilo que seria, digamos, a velocidade que se esperava para a solução desse problema, não é? Provavelmente o timing de 2020 já fica comprometido com essa questão, digamos, do Covid, não é? Já que as atenções estão todas viradas para o combate a essa pandemia. Portanto, eu espero que, assim, muito rapidamente, tenha, digamos, levantado algumas questões e se não foram levantadas na minha breve, digamos, exposição, possam ser levantados agora para discutirmos relativamente sobre essa questão muito importante, que é crucial para a vida não só da social e económica das pessoas, da comunidade, dos cidadãos em geral, mas também para o fortalecimento da nossa democracia. Portanto, a democracia local, no município, é um instrumento importante para a consolidação da democracia num plano mais geral, mais global, mais nacional. Penso que é tudo e espero, digamos, algumas questões possam ser levantadas. Muito obrigado por essa breve apresentação, ilustre professor Faria. Estamos aqui a acompanhar debate. Algumas pessoas tentaram escrever para nós, identificaram outros amigos e estamos a ser acompanhados também. Pessoas que estão na Europa estão a acompanhar. Temos aqui a Isabel Ferreira, que escreve que gradualismo é uma fraude, simplesmente. E ela volta a escrever aqui a respeito do gradualismo. E depois temos aqui o Etivaldo, que diz que fundamente a sua afirmação estimada. E não escreveu aqui de que afirmação trata-se. Temos aqui o Julião Lomeia. Estamos ligados. É sempre com muito prazer que ouvimos o Dr. Faria. Está interessante a apresentação. Jovens pelas autarquias. Ah, nós estamos a falar sobre a emergência das autarquias em Angola com o Dr. Fernando Faria, que é chefe de departamento de ciência política da Universidade Agostinho Neto e alguém que percebe bem estas questões ligadas a autarquias. Professor, enquanto não temos nenhuma questão, eu gostaria de colocar algumas questões relativamente ao nosso tema. E não consigo ouvir o professor. Ou seja, primeiro eu vou colocar as questões e depois o professor vai respondendo naquela metodologia. A primeira tem a ver com a questão
por exemplo, do inimigo invisível que fala daquilo que é o coronavírus ou Covid-19 que está a tirar o sono de muitos governos. Mas eu coloco essa questão por quê? Porque a França, é um dos países que foi muito afetado pelo coronavírus, realizou recentemente as eleições municipais. Eles chamam de eleições municipais, o que é equivalente a eleições autárquicas. No Brasil, por exemplo, haverá também eleições dos vereadores e dos prefeitos. Também é uma espécie de eleições autárquicas. Será este ano e ainda assim o Brasil é um dos países que está muito afetado pela questão do coronavírus, mas as autoridades não inviabilizaram o processo e as condições estão a ser criadas, provavelmente que poderão adiar as eleições para o mês de novembro, ok? Mas ainda assim as eleições irão acontecer, ou seja, os candidatos para as eleições autárquicas já começaram a fazer as suas campanhas nas redes sociais. Organizações não governamentais estão a promover cursos eh, de capacitação de pessoas que gostariam de concorrer para prefeitos e vereadores. Na França, acompanhamos que houve, por exemplo, o Partido Verde conseguiu derrubar o partido do Emmanuel Macron em alguns municípios. É por sinal de que lá houve realização das autarquias. No Malawi, um país africano que realizou recentemente eleições presidenciais. Então eu vejo que a questão das autarquias ou a realização das eleições não podem nem devem ser condicionada ah, pela questão do coronavírus. Nesse preciso momento, estamos sem sinal do professor Faria, como todos podem acompanhar, e compreende-se perfeitamente que a internet de Angola é muito podre. Há uma necessidade de melhorar este quadro. Já tentamos com o satélite até agora nunca nos deram informação, pese embora que a Constituição diz que nós temos direito de informar e ser informado. Vale aqui lembrar que nós estamos a falar sobre autarquias, a emergência das autarquias em Angola. Amanhã nós teremos novamente um debate ligado à questão das autarquias, mas o nosso convidado será um moçambicano. Este nosso convidado concorreu nas eleições autárquicas e é alguém que tem uma experiência de participação direita nas autarquias. No dia 4 nós teremos aqui uma professora moçambicana e uma autarca de Quelimane. Elas estarão aqui para partilhar conosco experiências relativas às autarquias. Provavelmente que o sinal do professor Faria já recuperou. Vamos dar sequência à nossa atividade. Ainda não tem aí. Esmeralda. Professor, temos aqui uma questão. O Julião questiona: a emergência das autarquias é também um evoluir do sistema político. Como antevê a dinâmica de poder com a implementação das autarquias? Essa é a questão do Julião, vou colocar desse jeito para ficar mais visível. E depois temos a outra questão do Esmeraldo Mendonça. Queria em particular saber do professor como é que as autarquias, em particular, vão ajudar a combater a pobreza e a desigualdade em Angola. Nós estamos hoje a falar das autarquias em Angola e temos como convidado o Dr. Fernando Faria, professor de Políticas Públicas da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto. Perdemos o sinal. Esse debate enquadra-se na lógica do movimento Jovens pelas Autarquias, um grupo que incansavelmente tem dinamizado debates sobre as autarquias em Angola. O professor já voltou e provavelmente que já está dentro daquilo que são as questões. A última questão queria em particular saber do professor como é que as autarquias vão ajudar a combater a
pobreza e a desigualdade em Angola. Temos aqui duas questões, professor, e pode, mais uma vez, estamos com problemas de internet em Angola e precisamos de melhorar isto. Ontem, o senhor presidente da República, João Lourenço, disse que já há mais espaços de diálogo, já há mais oportunidade de ouvirem os adversários. Temos que aproveitar essas oportunidades, tal como ele diz, temos que aproveitar, estudar os discursos dele e procurar contornar a luz do seu discurso para ver se há ou não uma contradição entre aquela Angola que o presidente conhece e aquela Angola real, a Angola profunda que falava Jonas Savimbi. É preciso fazer essa comparação. Professor, consegue nos ouvir agora? Temos aí duas questões para ser respondida. Já pode responder. Estamos, estamos com dificuldade, o sinal está ruim para o nosso convidado, mas nós continuamos aqui. Estamos a falar sobre as autarquias em Angola, a emergência das autarquias em Angola. A nossa abordagem é muito na perspectiva política. O nosso convidado é ligado à área da ciência política e também é formado em História pelo ICED, tem uma boa gama de conhecimentos para partilhar conosco. É alguém que domina esta temática, por isso mesmo que está Vamos cá. esperar efetivamente a questão. Estamos com dificuldade de conexão da internet. O professor Faria não está em linha neste preciso momento. Por esta mesma razão, nós estamos aqui à espera que este problema seja resolvido para dar seguimento à nossa atividade. Temos aqui algumas questões que vão ajudar a combater a pobreza e a desigualdade. Essa é a questão do Esmeraldo Mendonça. E enquanto o professor não aparece, eu posso dar uma contribuição. As autarquias poderão ajudar mesmo nessas questões. Por quê? Porque as autarquias são baseadas numa relação de vizinhança. Ou seja, as pessoas que irão resolver os nossos problemas são aquelas pessoas que vivem conosco na comunidade. Os eleitos, as pessoas, o autarca, os representantes da Câmara serão aquelas pessoas que vivem conosco nos bairros. Então, serão pessoas que percebem o problema e terão muita facilidade de resolver os problemas. O professor já está disponível para nos responder? Estamos com dificuldades, mas ainda assim vamos tentar dar sustento a esta questão, que é Dina, como é que as autarquias vão ajudar a combater a pobreza? As autarquias irão
ajudar a combater a pobreza. Ok, já há movimentos por parte do professor. Entrou aí o nosso amigo Lil Pasta Neuse, alguém que tem promovido muito. Tem o seu canal no YouTube. As pessoas também podem seguir o seu canal no YouTube. Tem muitas novidades. Tem um blog de muitas notícias ligada aos problemas sociais de Angola e tudo mais. Muita cena. Estamos com dificuldade de ter aqui o professor Faria. Já disse aqui, amanhã nós teremos outro debate. Amanhã iremos falar novamente sobre as autarquias e o convidado será um moçambicano. O professor Faria está ali. Professor, consegue nos ouvir? Amanhã iremos falar novamente sobre as autarquias com um convidado moçambicano. 18h30 de Angola, estaremos aqui. Julião Lomeia pergunta como antevê a dinâmica de poder com a implementação das autarquias. Vamos ter novos atores políticos, vamos ter mais gente a participar na vida política e vai ser uma forma de ascensão de muitas individualidades a nível das nossas comunidades. As autarquias vão gerar mais empregos dentro e fora delas, ou seja, também é uma oportunidade para surgirem fora das instituições públicas iniciativas privadas que irão garantir mais empregos a nível das nossas comunidades. Nós perdemos o sinal do professor, mas aproveito dizer que nós estamos a falar sobre as autarquias e este debate ficará neste canal e também será partilhado no meu canal de YouTube. Ficará no meu canal do YouTube. Aquelas pessoas que quiserem subscrever para encontrar mais vídeos relativamente a isto, podem seguir o canal no YouTube. Hitler Samussuco está lá disponível. Nós temos dificuldade. Como o professor tem muita coisa para partilhar conosco, nós vamos tentar organizar outra live com o professor sobre a mesma temática. Ah, Podemos reagendar ainda esta semana ou na próxima semana para resolver isso. O professor voltou? Sim, agora sim, eu rapidamente, eu não sei se o Hitler me está a ouvir, mas pois, eu a sua questão, muito rapidamente, temos esses problemas técnicos que vai, digamos, de certa forma, interferindo na nossa comunicação.
Mas eu penso que percebi bem a sua questão relativamente à analogia que fazia com a França. Explicava que se a França, um país que foi muito mais afetado com a pandemia, e aqui podíamos também acrescentar outros países, mesmo cá em África também, Tanzânia, por exemplo, países com uma maior afetação ao nível da pandemia e ainda assim realizaram eleições. Em França foram efetivamente eleições municipais. E penso que eu queria questionar-me era como é que isso podia ser um elemento, um fator impeditivo ou para explicar, digamos, o adiamento das eleições em Angola e não foram ou não são, digamos, nas outras realidades, como é o caso da França que colocou. Bom, penso que são realidades diferentes. Efetivamente, a França já leva uma tradição democrática muitos anos, muito antiga. As estruturas, as instituições estão consolidadas, portanto, tem outro tipo de condições de pedaladas ao nível sobretudo das eleições autárquicas, estamos a falar aqui das autarquias. No caso de Angola, está a implementá-las, a tentar implementá-las pela primeira vez, portanto, criar as condições para a realização pela primeira vez dessas eleições autárquicas. E as condições económicas, sociais, não são as mesmas, portanto, para não falar só das estruturais, não é? Portanto, os fatores estruturais. Portanto, penso que a questão da França aqui é uma analogia que podemos fazê-la, mas Angola, as condições não são as mesmas e penso que os contextos devem ser analisados também nessa perspectiva. Eu não sei, penso que a questão técnica continua. Oh, pelo menos desta vez nós conseguimos ouvir o professor, apesar de sair com muito ruído. Professor, nós estamos já a 1 hora e 2 minutos da nossa atividade. Gostaria de saber do professor se podemos continuar com essas condições ou nessas condições, ou se podemos adiar para um- um- uma outra altura com as melhores condições, pese embora que já estamos dentro do nosso tempo. Sim, penso que se as condições não permitem, talvez era responder rapidamente. Não sei se percebeu a resposta que eu. Percebi a resposta. Pode responder a questão do Julião e depois vem a questão do Esmeralda. Sim, a do Julião tem a ver com as dinâmicas de poder, não é? Com a implantação das autarquias. Essa deve ser a do Julião. É aqui que tenho apontado. Sim, vamos lá ver. É evidente que as autarquias vão trazer uma dinâmica diferente, efetivamente, ao nível do próprio poder, da estrutura do poder, da forma como está distribuído o poder. Atualmente, muito centrado num partido que tem dominado, digamos, praticamente desde as primeiras eleições, um sistema de partidos, não é? No nosso país, temos de dizer que temos um sistema de partido hegemónico, não é? Por parte do MPLA. As autarquias vêm efetivamente alterar o quadro. Portanto, vai claramente permitir um maior reforço
da própria democracia e uma distribuição diferente do poder diferente. Porque, efetivamente, hoje, ao nível das dinâmicas da própria sociedade, há uma maior, digamos, um maior nível de cultura política, há uma informação que flui muito mais e, efetivamente, as eleições autárquicas vão permitir, efetivamente, dinâmicas diferentes, totalmente diferentes, uma estrutura de poder, digamos, da distribuição de poder diferente, que vão permitir, efetivamente, um reforço maior da nossa democracia. Que precisa, efetivamente, dessa democracia ao nível, digamos, do município, não é? Onde as dinâmicas são muito mais interativas e que vão depois, efetivamente, permitir uma extrapolação daquilo que serão as dinâmicas ao nível das democracias municipal para aquilo que é a nossa democracia mais a nível das eleições gerais, não é? Portanto, para o Parlamento e para o próprio governo a nível do poder executivo. Penso que sim, vamos efetivamente ter, pelo menos ao nível da estrutura e da distribuição de poder, vamos ter alterações efetivas. O próprio, se olharmos para outras realidades, há muitos casos que, digamos, conseguem, digamos, de certa forma, comprovar ou corroborar a teoria de que a estrutura de poder é diferente naquelas realidades, efetivamente, onde as eleições, a democracia é também, digamos, vivida ao nível do poder local, ao nível dos municípios, portanto, as estruturas mais pequenas, onde se permite efetivamente reforçar e consolidar os princípios, aqueles elementos básicos da própria democracia. Relativamente à outra questão que tem a ver com o combate à fome, à pobreza e às desigualdades, como é que as autoridades podem ajudar? Bom, é claro, eu disse na minha intervenção que um dos elementos principais que as autarquias permitem é, efetivamente, uma promoção maior do desenvolvimento social, económico, local. Portanto, isto é claríssimo. Portanto, os problemas que afetam as comunidades são resolvidas com maior eficácia através de um ente que está mais próximo dessas comunidades. Portanto, os 45, mais de 45 anos, praticamente, de independência que tivemos, o modelo centralista que tivemos até agora, não é? Com as ressalvas das tentativas, digamos, de introdução de alguns mecanismos de desconcentração administrativa, dizia que os resultados estão aí, estão à vista. Portanto, a ineficácia da capacidade da administração local resolver os problemas. Portanto, o modelo centralista falhou e falha em todo o mundo. Basta ver que os principais países, os países mais desenvolvidos do mundo, todos eles, nenhum tem modelos centralistas como os nossos. Portanto, existe efetivamente uma autonomia local, há um poder local, há uma descentralização do poder, há um poder local. E muitos dos serviços básicos são efetivamente alocados à responsabilidade desses poderes locais, porque têm, digamos, uma posição mais privilegiada, não só para entender melhor os problemas, mas também para criar e adotar as melhores soluções para resolver esses mesmos problemas.
Portanto, fica claro que as autarquias, é evidente que não serão a panaceia de todos os males. Nós não podemos, efetivamente, ter essa ilusão de que, a partir do momento que as autarquias chegarem, será, digamos, a panaceia para a resolução de todos os problemas. Mas será o caminho, efetivamente, para resolvermos os nossos problemas. Sobretudo, se conseguirmos efetivá-las bem. Portanto, realizá-las de forma responsável, de forma séria, pensando efetivamente no cidadão. Eu falava das questões dos objetivos nacionais permanentes, que devem sobrepor-se àqueles que são os objetivos não permanentes, que estão mais ligados à questão dos partidos, não é? Portanto, de uma conjuntura, de um governo, não é? Há que definir, e é um debate que também necessita ser feito no nosso país, que é sermos capazes, não é? De termos objetivos nacionais, identificarmos esses objetivos e perseguirmos esses objetivos acima, de uma maneira que fique efetivamente acima daquilo que são os interesses partidários ou interesses partidistas, não é? De partidos, digamos assim. Portanto, é preciso haver, de facto, a nossa estrutura política, a nossa política, digamos assim, o debate público, o debate político, a forma como são discutidos os problemas, ainda não tem estado a ajudar muito, digamos, essa questão, não é? Portanto, a identificação de problemas nacionais, permanentes, e serem discutidos de uma maneira, digamos, suprapartidária, não é? E colocamos os interesses, esses interesses acima de todos os outros interesses partidários. Portanto, falta-nos essa questão, temos que, e isso também ganha-se com o reforçar da própria democracia, da cidadania, não é? Cada vez mais informada, mais exigente, vão demandar efetivamente que os poderes públicos olhem para interesses gerais, o interesse nacional, de uma forma diferente do que tem muitas vezes sido nos últimos tempos, não é? Onde a discussão fica mais no domínio, cada partido tenta, cada ator político tenta ver como é que vai ter vantagens relativamente a isso, ou aquele assunto, aquele problema, e efetivamente isso tem paralisado o país, não é? Tem paralisado. As grandes questões do país não devem ser discutidas pondo, digamos, o partido primeiro lugar. Deve ser, digamos, aquilo que vemos de vantagem, que vai trazer de vantagem para o país, para o desenvolvimento da sociedade, para o desenvolvimento da comunidade, para o desenvolvimento humano, do cidadão. Portanto, isto é que nós devemos ver. Se as autarquias, se nós concluímos, e também disse isso, que elas são efetivamente um instrumento necessário para vencer muitos dos problemas sociais e económicos que nós temos nas nossas comunidades, nos nossos municípios hoje, então temos que estar todos imbuídos com o espírito que vamos implementá-lo, porque é o caminho, deve ser o caminho. Agora, é evidente que as pessoas temos que ser também honestos, não é? E entender a real política, não é? Portanto, aquilo que, de facto, é a política cotidiana. Como é que se tomam as decisões, quais as estratégias dos partidos. É evidente, não temos que ignorar isso. Seríamos ingênuos, não é? Pensar que os partidos não vão buscar, de certa forma, tirar alguma vantagem. É evidente, mas há efetivamente, digamos, tende a haver, efetivamente, digamos, uma assunção de responsabilidade maior, no sentido de que é necessário, e são já inadiáveis, já deviam ser para ontem a implementação das autarquias, e efetivamente vão ser um meio mais eficaz para políticas públicas mais eficazes também e mais eficientes. Isto é sem, não temos dúvidas disso. Agora, o problema poderá ser, digamos, a forma como vamos implementar isto, não é? Todo este processo, e começa efetivamente na questão da lei,
quadro legal que se está a criar agora. Portanto, temos que ter muito cuidado e não pensar muito, não fazer, digamos, não cozinhar uma legislação com base nos nossos interesses. E até amanhã depois podem não servir, podem até servir contra, porque os contextos mudam e a gente pode efetivamente não ajudar bem, não ajudar o povo, a cidadania, o país em geral, se nós, digamos, pensarmos muito em termos de partido. Não é? Portanto, esse é o grande problema que temos que enfrentar. Penso que a sociedade civil também tem que ajudar os atores políticos nessa questão, discutindo também, emitindo opiniões, pressionando também, no bom sentido, efetivamente, a que, digamos, as decisões sejam tomadas olhando para aquilo que é o interesse, efetivamente, da cidadania, não é? Dos municípios, porque senão vamos implementar as autarquias e não vão nos servir para nada. Vamos ver que, afinal, o processo foi tão mal feito que depois não nos conduzirá àquilo que efetivamente nós pretendemos, que é sermos mais eficazes, uma administração que resolva, um poder local que resolva os problemas das pessoas, da comunidade, que haja uma interação maior entre os governados, os governantes, que os cidadãos efetivamente sintam úteis, não é? Porque depois, efetivamente, os problemas da legitimidade dos regimes democráticos começam assim. Já tivemos esse problema nos anos 40, nos anos 30, não é? 30, 40, mais ou menos, na Europa Ocidental, aconteceu, ou no mundo ocidental em geral, a crise do capitalismo, ou a crise do próprio sistema democrático, por causa da questão da legitimidade. As pessoas, quando o sistema não resolve o problema das pessoas, as pessoas questionam. Então, para que é que serve esse sistema? Para que é que votamos cada 4 anos se o sistema não resolve os problemas dos cidadãos? Não resolve as demandas dos cidadãos? Não é eficaz para resolver, dar resposta às inúmeras demandas dos cidadãos. Portanto, há uma crise do sistema e podemos ter, digamos, futuros ainda muito, muito piores se nós não cuidarmos bem. Preparação de áreas, não é? É evidente, já disse, não será a panaceia de todos os males, mas será um caminho importante para a solução de muitos dos nossos problemas. Penso que com essa. O professor estava a dizer, gostei muito desta forma de responder, que foi muito profundo, fiz algumas anotações aqui e foi muito bom, mas ouvimos mesmo também com muita dificuldade, mas eu consegui anotar aí, sobretudo na diz respeito ao favorecem um determinado grupo, mas depois os contextos mudam e é preciso que quando está a criar-se lei, é preciso pensar no hoje, no amanhã e pensar Exatamente. no povo. E outro ponto que eu achei interessante aqui, e foi mesmo já no fim, é que os sistemas, quando não resolvem um problema do povo, os cidadãos questionam este mesmo sistema. E quando isso acontece é porque nós estamos numa crise de legitimidade. Os processos eleitorais devem ser este momento em que o povo faça valer a sua voz e a eficácia dos processos eleitorais é que vão também contribuir para a eficácia do processo de resolução das políticas públicas. Só gostaria de concluir, ou seja, de forma sintética, em 2 minutos dessa atividade e iremos renovar um outro convite dentro de mais algum tempo para falar sobre aquilo que não ficou por. Ok. Sim, bom, já agradecer a oportunidade, embora com alguns problemas técnicos, não é, que ia interferindo
de certo modo, nessa interação, gostava de ser, fosse muito mais interativa, muito mais, digamos, dinâmica, mas as falhas técnicas não permitiram isso. Em todo caso, em resumo, é dizer que, de facto, as autarquias vão continuar a ser um tema na agenda do debate público em Angola, portanto, nestes anos, nos próximos anos, continuarão a ser, mesmo depois das eleições fundacionais, não é? Das primeiras eleições se realizarem, o debate continuará, efetivamente, vai ser um elemento novo na democracia do nosso país, vai permitir, efetivamente, se o processo for, porque vai depender muito da dinâmica, da forma como o processo vai ser conduzido, não é? Vai permitir, efetivamente, um reforço da nossa democracia, a consolidação de alguns elementos que ainda estão por serem consolidados, não é? A nossa democracia é muito jovem, está a dar os primeiros passos, portanto, e as eleições autárquicas vão trazer um elemento novo no reforço dessa democracia, digamos, jovem e pioneira que está a ser cimentada, não é? Dentro desse processo que ainda nos levará algum tempo, não é? Até a sua consolidação, portanto, mas vão melhorar os indicadores, certamente. Já tem estado a melhorar, mesmo desde 4 últimos anos, tem havido, de facto, uma melhoria no nosso sistema democrático, um debate mais aberto, mais plural, digamos, algumas liberdades mais a serem exercidas com algum dinamismo, as autoridades, portanto, aceitarem de forma melhor e mais, digamos, a realização dessas mesmas liberdades, não é? Portanto, pensamos que é verdade que muitos dos nossos cidadãos gostariam que o processo democrático fosse mais rápido, mais profundo, mas nas transições democráticas não existem, portanto, teorias universalmente válidas. Há países, efetivamente, onde as dinâmicas são muito mais profundas, mais rápidas, mas há aqueles países, aqueles contextos onde são muito mais lentos, muito menos profundos, não é? O importante é que, de facto, seja um processo irreversível, embora as teorias da democratização ou das transições também dizem que nem sempre, ou seja, o risco da reversibilidade continua, depende, até pelo menos a consolidação, embora aí também se discute efetivamente o momento dessa consolidação, mas como dizia, há sinais de alguma madurez, algum processo de irreversibilidade no nosso contexto, mas é preciso não adormecermos, é preciso continuar a apostar, continuar a reforçar os instrumentos da democracia, as instituições, a cidadania, fundamentalmente a cidadania, porque aqui não é só as instituições do Estado que devem se democratizar, é também a sociedade em geral. Portanto, é mais correto falar-se da democratização da sociedade e não propriamente apenas do Estado ou das instituições do Estado. Portanto, a questão da cidadania, a assunção verdadeira da cidadania é fundamental para, efetivamente, termos uma democracia com qualidade, com certa qualidade, não é? E a melhoria da qualidade do debate público exige-se, porque, de facto, estamos, desse ponto de vista, ainda muito aquém daquilo que seria efetivamente um debate de qualidade, dos verdadeiros assuntos que nos afligem. Ainda se perde muito tempo de falar de coisas que não têm nada a ver com os problemas atuais dos cidadãos.
E isso, de facto, precisamos que o nosso processo de socialização política, de cultura política, uma nova cultura política, não só das lideranças, mas fundamentalmente ali, das lideranças, mas também da própria cidadania, do cidadão, deve ser mais atuante, mais participante da vida pública, não é? Aí vamos ter efetivamente um país diferente, porque quanto mais os cidadãos exigirem, mais qualidade também da nossa classe política. Portanto, penso que foi bom esse pouco tempo que tivemos, pouco não, entre aspas, uma hora, cerca de uma hora, mas efetivamente a questão técnica também retirou, de certa forma, digamos, aquilo que eu esperava que fosse, digamos, uma interação mais fluida, sem essas interferências técnicas. Muito obrigado, Hitler. Obrigado, agradeço eu, professor. Mas eu gostaria de contar com o professor, se calhar na segunda quinzena do mês de julho, não sei se... Sim, é só me comunicar com antecedência e podíamos falar, sobretudo, da questão, porque essa questão das políticas públicas e das autarquias é muito interessante também. É muito interessante também. E a questão é outras questões que, bom, desde que nos comunique com antecedência, a gente está disponível, está disponível para discutir relativamente a essa questão. Parece que o teu espaço é sobretudo para falar das autarquias, não é? Não, aqui as políticas, nós queremos debate, aquele debate acadêmico, aquele debate que não tem sido possível realizar por conta do coronavírus, e já que estamos nesse contexto das lives, queremos trazer tudo para esta página. Muito bem, muito interessante, mas estamos sobre a autarquia, ainda há muito que dizer sobre as autarquias, ainda há muito que se diga, muito que se vai. Há muita coisa ainda para se abordar. A questão mesmo dos pacotes, já, e era importante que vocês, é uma sugestão que lhes faço, que era pegar nas leis, aquelas que já foram aprovadas, do pacote autárquico, e haver discussões. Portanto, vocês podiam selecionar algumas leis para se discutir, digamos, porque afinal é que vão reger aquilo que será a vida nas autarquias. Portanto, do ponto de vista legal, são os instrumentos que vão reger a vida. A lei do funcionamento, por exemplo, e organização das próprias autarquias, não é? A lei orgânica sobre a organização e funcionamento das autarquias, e outras leis que já foram aprovadas, a questão da tutela administrativa sobre as autarquias locais, são muito interessantes, já foram aprovadas. Então era bom ver, porque a partir daqui, dessas leis já aprovadas, pode-se fazer efetivamente digamos, um exercício de expectativas, se de facto cumprem, de certa maneira, aquilo que se prevê do ponto de vista legal, aquilo que se quer na prática que sejam as autarquias no país. Por exemplo, essa questão da tutela administrativa, quais são os limites da tutela, está na lei, está aqui já, então era bom e até era uma forma também de divulgação das próprias do pacote legal, autárquico, não é? Não as propostas, aquelas que estão, mas aquelas que já foram aprovadas. E à medida que vão saindo, vocês vão pegando e vão colocando aí para discutir os principais aspectos dessas leis. Não é? Portanto, Tá bem, interessante. Então nós iremos contar com o professor nos próximos dias, vamos ter mais esse desafio e gostamos da sugestão. Muito obrigado, ilustre professor, muito obrigado por partilhar conosco essas questões. Este vídeo vai estar disponibilizado no meu canal do YouTube, Hitler Samussuco. Todas aquelas pessoas que quiserem ver novamente vão encontrar lá o vídeo e outros vídeos que estão disponíveis. Muito obrigado, ilustre Ok. professor. Pronto, muito obrigado. Nós é que agradecemos. Um abraço. Outro. Ok. Nós amanhã voltaremos a estar nesse espaço para falar sobre as autarquias e o nosso convidado é Venâncio Mondlane de Moçambique. Ele concorreu nas eleições autárquicas no seu país e estará cá para partilhar conosco essa experiência ligada às autarquias.
No dia 4 teremos novamente debate sobre autarquias e também teremos manifestação em Angola. Vamos ter uma manifestação não sobre as autarquias, mas contra a violência da Polícia Nacional, da brutalidade da polícia. No dia 4 estaremos aqui. Amanhã estaremos aqui na mesma hora, 18 horas. E então desejo para todos boa noite. Aqui onde estou, boa tarde. Bom almoço. Tchauzinho para todo mundo que acompanhou o nosso debate, sobretudo a senhora Isabel Ferreira, que tem estado sempre aqui conosco, o Etivaldo Neto, que esteve pela primeira vez, o Julião, que já foi nosso convidado aqui, Esmeraldo Mendonça, muito obrigado pela questão que colocou, ao nosso youtuber Pierre Moenho, também conhecido por Lil Pausta, ao Justo Valentino, muito obrigado por nos acompanhar. E as pessoas que não comentaram, mas nos acompanharam, muito obrigado. Nésio Ferreira, por ter também identificado os seus amigos. Partilhem esse vídeo. E estamos juntos. Amanhã estarei novamente aqui para dialogar com vocês.